Isto faz-se por cá. Esta vai ser uma edição dentro do laboratório para conhecermos uma investigação científica feita no nosso país. O CENTI, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais Inteligentes, está a desenvolver uma espécie de sílica com características diferentes. A sílica é um material usado por várias indústrias, já vamos saber quais e o que é que produzem com ela, mas geralmente usam-na na versão sintética, que precisa de químicos agressivos para ser produzida e que tem um consumo alto de energia. A versão de que vamos falar hoje é extraída de biomassa, portanto uma biosílica, e até pode ter características diferenciadas como resistência adicional ao fogo, capacidade de repelir água ou resistência aos micróbios. Para nos explicar tudo isto com todos os detalhes, recebemos quem sabe disto, duas investigadoras do CENTI, parte da equipa deste projeto, a Filipa Gomes e a Juliana Oliveira. Filipa e Juliana, obrigado por estarem no Isto Faz Por Cá. Eu vou começar pela Filipa, que é a investigadora responsável neste projeto, para perguntar, Filipa, antes de mais, em que é que a sílica é usada, para enquadrarmos os nossos ouvintes? Olá, muito bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer este convite para partilhar aquilo que fazemos a nível nacional, mas que vai para além fronteiras neste projeto europeu. Então, relativamente à sílica, em que é que ela tem vindo a ser usada? Normalmente ela é usada para conferir mais propriedades mecânicas, porque de facto ela tem esta valência em termos de resistência e é uma funcionalidade pouco valorizada. Portanto, nós queremos ir para além disso e começamos a trabalhar nisso nos últimos anos, noutras funcionalidades. Sim, mas em que tipo de produtos é que a sílica costuma ser usada? Sim, ela normalmente é usada, nós conseguimos perceber que a nível da construção, para cimentos, por exemplo, fortalecer a parte dos cimentos. Também temos aplicações a nível da área automóvel, nomeadamente em pneus. Também lá está, para esta questão da resistência mecânica, é muito, muito focado nesse sentido, em diferentes áreas: automóvel, têxtil, construção. São 3 exemplos muito breves. Certo. Juliana, normalmente as indústrias que precisam de sílica para as suas produções optam pela sílica sintética. Para percebermos e a seguir fazermos a comparação com a biosílica, qual é o processo para obter a sílica sintética? De onde é que ela é extraída e como é que ela é extraída? A sintética, ora bem, a síntese da sílica é efetuada a partir de precursores de silicatos, precursores que são químicos que são mais nocivos e que queremos evitar a sua utilização. Daí termos identificado resíduos de base biológica, natural. Sim. Que isto para a biosílica, sim. A sintética, eles não são retirados da biomassa, são retirados de onde? São utilizados ou são produzidos por síntese química, ou seja, nós temos os precursores e temos os reagentes que, quando combinados, dão origem a essa sílica sintética. Então, falando agora nesta biosílica, o que é que muda neste processo que o CENTI está a desenvolver? Então, como estava a dizer há pouco, identificamos que existem vários resíduos de base natural que possuem estes silicatos na sua composição. Portanto, identificados esses resíduos com os silicatos na sua composição, exploramos formas de ir a extrair esses silicatos desses resíduos de base natural, daí obtendo a biosílica, que funciona e que se comporta tal como a sílica sintética. Portanto, temos aqui a vantagem de ter uma biosílica. Indo além dessa biosílica, trabalhamos também na sua funcionalização, ou seja, na modificação da sua superfície
a modificação química da sua superfície, que nos permite obter as tais funcionalidades que o João estava a falar há pouco, retardância à chama, propriedade antimicrobiana, propriedade de hidrofobicidade, e depois incorporando essa biosílica funcionalizada em diferentes substratos, em diferentes formulações poliméricas, utilizando-a como aditivo na produção de outros materiais, é possível passar a esses materiais essas propriedades inovadoras e bastante úteis do ponto de vista da aplicação industrial para esses materiais. Filipa, nós estamos a falar em biomassa, mas se calhar para algumas das pessoas que nos ouvem, biomassa é, não sei, um conceito assim muito abstrato. O que é exatamente a biomassa? De que matéria-prima estamos a falar que o Senti usa para produzir a biosílica? Sim, nós estamos a falar de biomassa. Normalmente essa biomassa é mais conhecida pelos consumidores e pelo público em geral por resíduos. Estes resíduos podem ser provenientes da agricultura, podem ser provenientes da área florestal, podem ser provenientes da área marinha, e são mais ou menos estes 3 domínios que o Senti tem vindo a trabalhar nos últimos anos. Esta particularmente vem da parte dos resíduos agroindustriais, isto porque nós fizemos avaliações de vários e verificamos que de facto a percentagem de sílica que poderíamos extrair era mais elevada. Portanto, pode ser biomassa, podem ser resíduos de várias origens, eles podem misturar-se, convém que seja só de uma origem, isso tem implicações depois nas características da sílica? Sim, o que nós fazemos inicialmente, fazemos uma espécie de triagem similar àquilo que é feito com os resíduos que nós temos durante a nossa vida, os plásticos, o vidro e etc. É uma espécie de triagem que nós vemos de facto quais são as características de cada resíduo e depois percebemos se poderemos explorá-lo e de que forma poderemos explorar e extrair de lá componentes com valor acrescentado. Se de repente, Juliana, a indústria dissesse, então pronto, vamos mudar para a biosílica, haveria matéria-prima suficiente para produzir a quantidade que precisam? Sim, de facto. Os materiais, ou a biomassa, ou outras fontes onde nós podemos ir buscar essa biosílica é bastante vasta e grande parte delas não é ainda explorada. Portanto, se chegar o dia em que a indústria vai apenas usar a biosílica, terá que haver muito investimento no sentido de fazer a tal triagem que a Filipa está a falar há pouco, explorar muitos outros resíduos a que temos acesso atualmente para identificar aqueles que de facto têm uma boa percentagem de sílica para promover um rendimento da extração que permita dar resposta às necessidades da indústria e dos diferentes setores económicos. E esses resíduos são resíduos que hoje em dia vão simplesmente, são deitados fora, vou usar assim esta expressão? Exatamente. Sim. Exatamente. Alguns têm já alguma valorização, mas é valorização de baixo valor económico, portanto esta valorização para a extração de sílica até nos iria valorizar no sentido de nos dar um produto de maior valor acrescentado, ou seja, todos iríamos beneficiar com esta valorização. Sim. A minha questão também estava muito relacionada com se havia uma cadeia de abastecimento para isto, ou seja, de repente ir pedir às indústrias que geram estes resíduos, guardem o vosso lixo porque nós precisamos dele. Isto é uma coisa que eles já fazem. Ora bem, começam a fazer, sim. Ainda é um conceito que gostaríamos que fosse mais adotado do que é atualmente.
Mas para lhe dar um exemplo mais prático, uma das biomassas de onde que trabalhamos mais para a extração de sílica é a casca de arroz, que é uma cadeia de valor que temos em Portugal. E atualmente grande parte da casca de arroz não é valorizada. Ou é descartada ou é utilizada para caldeiras de biomassa, por exemplo, portanto, enriquecimento energético, ou para produção de alimentação animal. Ou seja, canalizando esses resíduos para um fim com um maior valor acrescentado, eu acho que sim, que em Portugal teríamos capacidade para incrementar este desenvolvimento. Sim. Filipa, já estamos com quase a ficar sem tempo, mas eu ainda tenho aqui uma série de coisas que queria perguntar, inclusivamente sobre estas características, estas propriedades adicionais que estão a desenvolver para esta biosílica, a resistência adicional ao fogo, a capacidade de repelir água, a resistência a micróbios. Porquê estas características em específico? Porquê é que se focaram nestas? Estas características em específico foram necessidades da indústria. Ou seja, nós trabalhamos, como sabe, o nosso centro trabalha muito diretamente com diferentes indústrias e ao longo do tempo fomos recebendo este feedback, o que é bastante relevante e temos que aumentar este feedback das necessidades que as indústrias têm. E então, tendo em conta este feedback, foram 3 funcionalidades em que nós tivemos que apostar devido a normas e legislações que também os produtos na indústria têm que passar. E o mais interessante, de facto, destas 3 funcionalidades, é que conseguimos ter as 3 num produto. Este produto e este material, esta sílica, foi patenteado e temos esta propriedade intelectual dentro de Portas, e temos esta vantagem de conseguirmos ter um 3 em 1 no nosso produto. E de facto, diferentes indústrias têm tido interesse em explorar no seu produto final. Na sua incorporação no produto final. Sim. Juliana, eu acredito que tenha havido outros pedidos para outras características, mas tenham de se ter focado só nestas 3 inicialmente. Que outros pedidos poderão ter havido? Se será fácil também integrar essas propriedades numa, vamos chamar, a versão 2.0 desta biosílica? O que é que me pode dizer sobre isso? Portanto, João, esse é precisamente o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia aqui no centro. Sim. Que é quando nos é dado um desafio, por exemplo, se uma indústria, se um parceiro industrial vem ter o consciente e faz uma proposta, olha, seria possível dotar esta sílica da propriedade XYZ e podemos compatibilizá-la com esta aplicação em particular para a minha indústria. Precisamente é esse o trabalho que temos pela frente. À parte destas 3 funcionalidades em que nos temos focado mais, porque de facto têm sido aquelas que temos tido melhor resultado e aplicações mais promissoras. Tanto quanto sei, a Filipa talvez possa dizer mais que eu, não temos explorado outras. Certo. Mas uma olhadela àquilo que tem sido feito pela comunidade científica com certeza nos trará outras ideias e outras potencialidades que podemos dotar esta nossa biosílica. Sim. Sim, de facto, lá está, como eu referi no início, isto é um projeto europeu e o facto de também ser um projeto europeu, também outras entidades vêm e identificam necessidades. Nós estamos também a caminhar em novos projetos para novas modificações químicas desta sílica, também com possivelmente ligação entre outro tipo de metais, não só sílica, mas também
zinco, que tem umas propriedades muito interessantes a nível de cor, energia, toda essa linha que nós temos, iremos ter necessidades de implementar e de entrar no mercado que está a ser muito competitivo nesta questão de Sim, energia. vou interromper aí porque queria perguntar como é que se motiva a indústria, Filipa, para adotar esta biosílica e deixar a outra. Sim, é mesmo neste sentido. Primeiro, estamos a falar de economia, não é? E estamos a falar de viabilidade económica, Claro. e nós fazemos, lá está, neste projeto específico, no primeiro, nós o que fazemos não é só produção, nós não temos só a tecnologia. Aliás, nós somos, a nível nacional, quem possui esta tecnologia a escala piloto para a produção e para dar resposta à indústria, mas para além disso nós também fazemos estudos de impacto ambiental, impacto económico, impacto social, o que cada vez mais tem sido uma exigência a nível nacional e a nível internacional. E tendo esses focos, nós temos que também os responder e temos que demonstrar que de facto é uma mais-valia termos este material comparativamente ao que tem surgido no passado. Juliana, só para fecharmos, o Senti nesta altura consegue produzir a biosílica, mas à escala de um projeto piloto. O que é que acontece a seguir quando for possível escalar isto? É o Senti que vai continuar a produzir ou essa produção será passada para outras entidades e se sim, em que prazo é que isto poderá acontecer? Muitas perguntas numa só, João, mas eu vou tentar. Então, sim, como disse corretamente, o Senti neste momento tem capacidade de fazer esta produção à escala piloto. A escala piloto, talvez ali até aos 100 litros de produção. Não temos previsão de momento de o conseguir assegurar à escala industrial, portanto não será o Senti a assegurar essa produção. Mas o Senti, para além de entidade de investigação, é também uma entidade de transferência de tecnologia e transferência de conhecimento. Ou seja, nós podemos licenciar o nosso projeto, o nosso processo e ajudar à sua implementação à escala industrial por uma indústria que tenha interesse de facto em pegar neste desenvolvimento e fazer o seu upscale além daquilo que o Senti é capaz de assegurar. Biosílica, sílica produzida a partir de biomassa, por oposição à sílica sintética produzida com recurso a químicos agressivos, com alto consumo de energia. Esta biosílica também com características como resistência adicional ao fogo, capacidade de repelir água e resistência aos micróbios. É um projeto a ser desenvolvido no Senti, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes. Estivemos a conversar com duas investigadoras envolvidas neste projeto, a Filipa Gomes e a Juliana Oliveira. Muito obrigado às duas.